Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo comigo, né, com Luana, aprendendo com Jesus, né? Hoje vai ser um testemunho maravilhoso, né, a qual o Senhor fez na minha vida, que Deus abriu minha madre, e eu creio que Deus vai falar tremendamente com você. Então vamos para mais um vídeo, se você puder, comenta, compartilha, deixa o seu like aí, e vamos a cada dia, né, se fortalecer, né, diante das promessas de Deus, diante do que Deus tem falado, diante do que Deus tem cumprido. Eu quero te dizer uma coisa: se Deus fez algo na sua vida, conte, porque é para edificação do nome santo do Senhor Jesus. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir o que Ele tem feito na tua vida, para que muitas pessoas venham se fortalecer, crer que ainda é impossível naquela causa que nós achamos impossível diante de Deus, diante de nós, né? Porque diante de Deus nada é impossível. Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre, né, a questão que hoje eu tenho uma filha, mas minha madre era fechada, o Senhor abriu pela misericórdia dele. E hoje minha filha hoje vai fazer 6 anos esse mês, né? 31 desse de maio. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele falou e cumpriu na minha vida. Um certo dia eu estava na igreja, na congregação, e aí Deus falou comigo, né, e falou com outra pessoa também, a qual essa pessoa não tem filho ainda não cumpriu na vida dela, né? E aí falou que ele ia me dar um filho. Aí, só que eu não queria no momento assim, não queria muito, porque eu, que nem você já viu algum vídeo meu, eu casei nova, e aí a gente não tinha trabalho, que nem a gente não tem trabalho, a gente veio pela graça de Deus. E aí, só que era mais dificultoso, né? Não tinha uma Bolsa Família, não tinha nada, casei nova, né? E aí, quando ele começou a fazer essa promessa na minha vida, eu creio que já tinha já quase 20 anos. E aí ele falou, né? E aí eu fiquei, né? Ainda a mulher me chamou na frente com outras pessoas, deu um copo com água orado, a gente tomou, e aí eu voltei. Certo dia depois, Deus deu outro vaso, né, pra mim, uma irmã minha aqui, que mora perto de mim, e só que eu não tinha muita intimidade com ela. Hoje eu tenho, graças a Deus, é uma irmã em Cristo pra mim, e é uma mãe também. E aí, Deus falou com ela que ele estaria abrindo a minha madre, que ia me dar um filho. Só que nessa questão, às vezes eu no fundo queria, e ao mesmo tempo não queria, porque eu pensava na dificuldade. E o Senhor, ele falou que ele ia me dar esse filho, mas ele ia cumprir tudo na minha vida, porque a minha maior preocupação era a falta financeira mesmo. Porque eu não sabia, não via, né, caminhos para criar o filho pela minha dificuldade, pela dificuldade também do meu esposo. Ele teve um acidente, se bateu com, imagine aí, né? Se bateu com um ônibus, um abismo com um ônibus, as mãos do Senhor foi na vida dele. E foi um tipo de dificuldade. Só que o Senhor, ele falou, né, que ia me dar esse filho, né, para a união, né, para trazer alegria dentro do meu lar. E passado dias, né, eu tava, né, na casa da minha sogra, porque eu não tinha casa, vivi passando na casa de um, de outro, muita humilhação, não, né, onde eu ia, alguns lugares. E aí quando eu tava na casa da minha sogra uma vez, Deus, ele me deu um sonho, né, porque meu sogro tinha uma roça de laranja. E aí Deus me deu um sonho que eu tava nessa roça de laranja, e de lá tinha um pau, tipo assim, enfiado no meio do pé da laranja, como se fosse no centro da laranja, um pau enfiado no meio desse pé de laranja. Só que essa vara era infinita. Quando eu olhava para o alto, eu não via o fim dessa vara. Então quando eu olhava, de repente eu via algo descendo. E quando eu olhava, era uma criança. E aí eu pegava essa criança no braço e dizia: quem é a mãe? Quem é a mãe? Por que essa criança está aqui? Eu pegava essa criança, trazia para casa da minha sogra, e aí perguntava de que essa criança, já que não apareceu o dono, eu vou ficar, vou cuidar. E aí ficou. E isso aí é porque eu quero te dizer que tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus confirma, Deus fala antes. E aí, passado o tempo, quando eu descobri, eu estava grávida. E aí Deus abriu minha madre. Ele me deu uma filha, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Passados os dias, né? Eu grávida, eu preocupada, já ia fazer 7 meses de gestação. E aí eu preocupada, e antes disso, né, Deus usava vaso para mim, dizendo que era orações contrárias sobre a vida da minha filha, sobre a minha vida, porque o diabo não queria que eu estivesse grávida, porque ele sabia do propósito de Deus na minha vida. E aí, com 7 meses e pouco, eu entrei em desespero, porque eu não tinha nada para minha filha. Aí eu vi na minha mente: meu Deus, será que essa criança vai nascer e não vai ter nada? Porque pode ser que a criança nasça com 7 meses e não tenho nada, só questionando ao Senhor, e Deus em silêncio.
Quando foi depois, Deus falou, eu não falei que eu ia dar e eu ia cumprir? Quando eu dou, eu cumpro. Eu vou prover tudo. Para quem não tinha nada, até nos últimos dias, eu esperando a criança para nascer, até berço eu tinha ganhado. Foi tudo novo, Luana? Não, foi usada, mas eu agradeço. Porque eu não sou pessoa incrédula para querer tudo do jeito que eu quero, não. Eu recebo aquilo que Deus prepara, mas não foi lixo, nem foi resto, não. Foi o melhor que o Senhor tinha para mim. E aí o Senhor, Ele preparou todas as coisas. E aí eu tive a criança, e graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Ela já estava para completar 6 anos hoje. E o Senhor cumpriu a promessa dele na minha vida. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, ela está aqui, está bem. O inimigo tentou. Eu tenho outro testemunho para contar para vocês dela, né? Que o inimigo tentou tirar a vida dela umas várias vezes. Mas o Senhor, Ele foi comigo. O Senhor, Ele foi comigo. O Senhor, Ele cumpriu na minha vida, né? E prometeu e cumpriu como Ele falou. Ele cumpriu, Ele abriu, Ele disse que ia abrir, amado, e cumpriu. Aí só que vem uma questão que eu quero falar com você a pessoa que estava comigo, ela não recebeu a benção dela, eu recebi. E hoje faz 6 anos, minha filha está aqui, vai fazer 6 anos. E ela não engravidou até hoje. Ah, Luana, é porque Deus falou com você e talvez não falou com ela. Não, Deus falou com nós duas. Só que muitas das vezes a culpa não está no profeta, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. Muitas das vezes para a gente receber algo, nós temos que estar na posição. Talvez você não recebeu ainda porque você não está na posição que o Senhor quer. O Senhor me fez passar por um processo que eu entrei. Eu entrei do jeito que Ele queria que eu entrasse. E aí valeu a pena. E Ele cumpriu na minha vida aquilo que né, os médicos não podiam resolver. E Ele abriu minha madre, né? Como eu não poderia gerar filho, era estéril, Ele fez gerar filhos. Então, quando Deus fala, estava falado. Não é a última palavra do médico. Que o médico te falou que tu não vai gerar, que tu não vai ter filho. Continua na posição do Senhor. Se coloca na posição dele. Se coloca como um vaso e verás o que Deus vai fazer na tua vida. Somente crê e confia, porque Deus é contigo. Deus é maior na tua vida. Ele vai cumprir. Basta tu colocar na posição. Que Deus abençoe. Curte, comenta esse vídeo para mais vídeo. Amém? Terá mais testemunho em nome do Senhor Jesus. É tudo para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor Jesus.